Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia, se você estiver aí, no livro de Mateus, do seu capítulo 12, versículo 22. Aleluia. Eu louvo a Deus pela sua vida, por estar aqui junto comigo, meditando mais um pouco na palavra de Deus, né? Que Deus em Cristo abençoe não somente a sua vida, mas toda a sua família, em o nome de Jesus. Livro de Mateus, seu capítulo 12, versículo 22, diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via ao mesmo tempo. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, lhes disse: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não o amarrar, o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no vindouro. Aleluia. Amados e queridos irmãos, essa é uma palavra, né, que ela tem por título A Blasfêmia dos Fariseus. E como agora mesmo lemos o texto e acompanhamos aqui, é perceptível, né, que Jesus ali realiza um grande milagre na vida de um homem, louvado seja Deus, que estava endemoniado. E este homem, amados irmãos, era cego e mudo. Jesus ali, pelo poder do Senhor nosso Deus, né? Eu creio muito na pronúncia que alguns fazem que Jesus era Deus. Eu creio nisto. Eu creio que Jesus, ele era assim, divino, assim como ele veio também na natureza humana. O nosso Senhor Jesus, com grande poder, amados irmãos, ele realiza ali um milagre, uma cura maravilhosíssima na vida deste homem. E a Bíblia vai dizer claramente para nós que esse homem, após o operar de Jesus na sua vida, esse homem que era mudo passou a falar, aleluia. Este homem que era cego, amados irmãos, começou a enxergar. E eu paro para meditar aqui o quão maravilhoso é o Senhor para com as nossas vidas. Eu creio, irmão, que este homem aqui não tinha ainda tido um encontro com o Senhor Jesus, mas o Senhor, né, ali marcou aquele dia, aquela hora, para ali se encontrar com aquele homem e realizar os seus prodígios, as suas proezas, aleluia, para realizar suas maravilhas, louvado seja Deus. E o texto, amados irmãos, vai nos mostrar com total clareza que toda a multidão se admirava do Senhor Jesus.
do profeta Jesus. Eu vou muito mais além daquele que era mais do que um profeta, aleluia. A Bíblia vai relatar que a multidão se admirava, né, do nosso Senhor Jesus Cristo e diziam: não é este o filho de Davi? Mas só que existia um grupinho, amados irmãos, que se levantou contra porque não gostava de Jesus, não acreditava que Jesus era mais do que um profeta, não acreditava, amados irmãos, que Jesus realizava ali as obras por intermédio do Pai. E a Bíblia vai relatar que esses fariseus, ouvindo, né, das maravilhas que o Senhor Jesus fez ali, eles diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu. Beelzebu aqui, irmãos, é o príncipe dos demônios. Ele estava dizendo que Jesus não realizava aquela obra pelo próprio Deus, e sim pela obra satânica, pelo mal. E o Senhor Jesus, né, conhecendo os pensamentos dele, como está escrito aqui na palavra de Deus, lhes disse que todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E essa pronúncia do Senhor é uma pronúncia lógica. Como poderá subsistir um reino onde todos ali é dividido um contra o outro? De forma alguma esse reino subsistirá, não é verdade? E o Senhor aqui pela sua palavra diz isso para esses fariseus. E diz que se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, esse reino? Olha para isso. Como vai poder, amados irmãos, uma igreja que nos nomeamos, dizemos que somos servos de Deus, se ficarmos um contra o outro, se ficarmos pelejando um contra o outro, o que aconteceu aqui com Jesus acontece também nos nossos dias. Aqui a Bíblia vai relatar que esses homens não acreditavam, né, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus realizava as obras na direção de Deus, na direção do Pai. Esses homens não acreditavam de tal maneira a ponto de o acusar Jesus, de dizer que ele expulsava os demônios pelo príncipe de Beelzebu. E nos nossos dias não é diferente. Às vezes Deus te usa na profecia. Às vezes Deus te usa na cura, me usa na profecia, me usa na cura. E de fato ali as proezas de Deus é manifesta. Por quê? Porque desde o ventre da nossa mãe o Senhor nos escolheu e isso o homem não pode apagar. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor derramou, eu creio assim, dons sobre nós para que possamos exalar do seu bom perfume, realizar verdadeiramente as suas obras, como o nosso Senhor Jesus aqui realizou na vida deste homem. E assim como Jesus recebeu essas acusações, eu e você recebe talvez neste dia de hoje até aqui, onde um grupinho, né, são formados, igual houve aqui nesse texto, que diz contra mim e contra a sua vida que nós não é profeta de Deus, que nós não cura na direção de Deus, que as obras que a gente realiza é feita pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu. Quantos de nós não tem passado por acusações adversas, né? Onde não crê na nossa fé, onde não dão crédito na nossa vida cristã, fazem pouco caso, menospreza a cada um de nós, não é verdade? Você tem passado por isso? Pois é, meus irmãos, essa palavra está falando para conosco. Que o Senhor Jesus passou, a gente também, infelizmente, vai ter que passar por essas acusações. E a Bíblia nos mostra, amados irmãos, que Jesus ali foi julgado por esses homens. Só que Jesus deixa bem claro algo.
Jesus deixa bem claro que todo o pecado proferido, amados irmãos, contra o, os homens serão perdoados. Todos os pecados que você fizer, eu fizer contra você, ou você fizer contra mim, e eu chegar até você, meu irmão, me perdoe. Eu senti que naquele dia eu falei contigo. Você me perdoa no nome de Jesus. E assim você me fazer algum mal e sentir também de Deus que Deus te incomodou para você vir até a mim me pedir perdão. E ali a gente acertar. E ali as coisas ficarem resolvidas. Esses pecados serão perdoados aos homens. Mas o Senhor Jesus deixou claro que se eu e você blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado neste século e nem no vindouro. Irmãos, quanta palhaçada temos visto em pleno século XXI. Pessoas brincando com a língua estranha, com as manifestações do Espírito Santo. Aí começa a labaxé, aí imitando as manifestações do Espírito Santo. Isso aqui é uma simbologia que eu estou pronunciando de coisas que eu já vi. E eu acredito que os irmãos também já tenham presenciado. Você encontra muito isso na internet. Pessoas brincando com as manifestações do Espírito Santo, como se tivesse ali tomado pelo Espírito, brincando de profetizar no nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia vai dizer que não é para eu e você tomar o nome do nosso Deus em vão. Você está vendo a tamanha crueldade que a humanidade está entrando, a ponto de brincar com o nome do Senhor nosso Deus, o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos mostra com total clareza que se viermos, amados irmãos, brincar, blasfemar contra o Espírito Santo, não seremos perdoados. Você sabe quando você blasfema contra o Espírito Santo também? Quando aquele determinado irmão ou irmã realiza uma obra de Deus e você faz que nem esses fariseus aqui, ó, diz que ele não é servo de Deus nenhum, que ele faz essas obras pelo príncipe dos demônios. Quando você descredibiliza aquele irmão, a Bíblia vai dizer, ó, que é para você julgar a profecia, está lá em Provérbios, e não o profeta. Às vezes você julga o profeta. Você diz que aquela profecia que ele liberou não é da parte de Deus. Você diz talvez que aquela cura que foi realizada não foi da parte de Deus. Irmãos, a gente às vezes blasfemamos e não percebemos. E precisamos tomar cuidado. Qual é o intuito dessa palavra aqui? Sabe qual é? O intuito dessa palavra é nos deixar alerta para toda palavra que nós pensarmos em pronunciar. A Bíblia vai nos mostrar aqui que toda a palavra ociosa, nesse mesmo capítulo, pode acompanhar aí no capítulo 12, toda a palavra ociosa que eu e você liberar, iremos dar conta ao Senhor no dia do juízo. Então medite nessa palavra, seja seletivo no que você vai dizer. Se você não tem certeza que é Deus usando a vida do irmão ou da irmã, não pronuncie o que você não sabe. Fique para você e Deus. A Bíblia diz que os que são espirituais entenderão as coisas que são espirituais. Aquele que é espiritual irá discernir o que é espiritual. Mas o que é carnal não vai entender, talvez. Não vai entender, talvez não vai entender verdadeiramente as coisas espirituais. Então foi essa palavra que Deus ministrou no meu coração. E que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.